Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente na conversa paralela comigo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Ai, que coisa boa! Nós já começamos aqui hoje com uma solicitação. Ana Rosa pede para Solange indicar livros. Já começamos aqui. Mas também temos alguns alôs do Alberto, de Itabuna, no sul da Bahia. Ah, que bacana! Ah, temos também de Juiz de Fora, Anderson. É isso? Que bacana. Anderson, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Vamos dar início a mais uma conversa paralela comigo. E hoje temos uma novidade para você. Nós vamos disponibilizar daqui a pouco um formulário para saber sobre a sua opinião a respeito de um sabático, um sábado temático. Daqui para frente teremos todo mês, já inauguramos a primeira aula aberta com o tema Propósito de Vida, e daqui para frente teremos todo mês um sábado temático. Isso quer dizer que todo mês teremos uma aula aberta para você. Então, nesse formulário, nós gostaríamos de ouvir sua opinião sobre o melhor horário no sábado para essa aula aberta. E esse nome, sabático, nós estamos reinventando, porque a sabática ela está ligada a um intervalo de tempo entre atividades rotineiras, regulares, que nos permite, nessa interrupção, a realização de coisas novas. Sabático passa a ser um momento de ócio criativo, de autoformação. Então, cá estamos preparando um sábado temático de formação para o próximo mês, em novembro, para você. E, claro, queremos você conosco nesse sábado temático, neste sabático. Gostaria de contribuir nos indicando qual seria, em sua opinião, o melhor turno e horário para sua participação? Então, responda ao formulário que será disponibilizado para você. Nós agradecemos e torcemos para nos encontrar em breve. Bem, nosso assunto de hoje é literatura infanto-juvenil, para gostar de ler, da estante ao sofá. Ainda nas comemorações de datas celebrativas da Semana da Criança e do Professor, o episódio 14, este aqui, da Conversa Paralela comigo, traz uma oportunidade de conhecer mais sobre a literatura infanto-juvenil, porque entende muito sobre o tema e tem se dedicado a vida toda a cuidar dessa arte, da leitura literária em compartilhamento conosco do que há de melhor. Mas o que podemos realmente considerar uma literatura infanto-juvenil? Nos diz a professora Solange, a literatura de qualidade precisa chegar às mãos das crianças e dos jovens. Mas de que literatura estamos falando? Simplesmente daquela sem intenção de ensinar nada, mas com a qual temos muito a aprender. A que conseguirá envolver esses leitores prazerosamente nas tramas das narrativas e na mágica música da poesia. Mensageiras da palavra, capaz de criar e recriar mundos reais, ideais ou fantasmagóricos, e que possam encantá-los para o resto de suas vidas. Solange Campos é graduada em Letras, pós-graduada em Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e Literatura Africana de Expressão Portuguesa. É mestre em Educação, Administração e Comunicação, pesquisadora nas áreas do estudo do léxico e de literatura para crianças e jovens, idealizadora dos grupos Magister Verbes e Gente Imaginosa. Seja muito bem-vinda, Solange. E você não disse que você é professora, Solange. É. Pode dizer. Sou professora. Pois é, Ana Rosa. Muito obrigada por mais essa oportunidade
você foi muito feliz aí no início da sua fala, quando você disse que eu venho estudando essa literatura há mais ou menos 20 anos. Eu, eu fiz um curso de pós-graduação na FAF. Eu não sei se as pessoas que me conhecem sabem disso. E lá, uma das disciplinas desse curso de pós-graduação era literatura infantil e juvenil. E eu tive a oportunidade de conhecer uma grande professora, a Ana Maria Clark Pérez, e foi ela que me iniciou nessa lida com a literatura, que até então, essa literatura, que ainda é considerada a outra, né, em relação à literatura canônica, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas ela que me ensinou a ler essa literatura. E eu devo muito a ela, porque foi a partir daquele encontro, nesses últimos 20 anos, que eu tenho sido uma disseminadora dessa literatura. E eu faço questão de falar isso, eu sou uma disseminadora da literatura para crianças e jovens. Então, nós precisamos propagá-la mais, mostrá-la mais, e talvez orientar mais professores, pedagogos, estudiosos, interessados nessa área, do que realmente seja essa literatura. Porque a literatura para crianças ela não é os livrinhos infantis. Nós temos que entender isso. E aí, no diminutivo, fica pior ainda. Eu vou comprar um livrinho ali para o meu filho. A professora vai indicar um livrinho para aquelas crianças que estão passando pelo processo de alfabetização e letramento. Não é isso a literatura. Então, talvez, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, nós possamos tirar algumas dúvidas, e se não conseguirmos, a gente marca outro encontro, não é isso, Ana Rosa? É isso mesmo, seja sempre muito bem-vinda, Solange. Porque esse assunto não tem fim, né, Solange? Não tem. É igual as 1001 noites, né, Solange? Porque, sim, porque olha, você vê que a Bombril tem toda a razão. Quando ela cria a Bombril de 1001 utilidades, ela está vinculada a isso, né? 1001 noites são infindáveis, infindáveis. É por isso. 1001, você pode ler nas entrelinhas, por que 1001 noites? Porque eram noites infindáveis. E por que a Bombril 1001? Porque são inúmeras as qualidades da Bombril. Olha para você ver como eles conseguiram associar a intertextualidade muito bem, né? Fizeram intertexto muito bem colocado. Muito interessante. E isso que você está trazendo, né? Essa ideia de que 1001 significa infinito, né? Infindável, sem fim. É mil, pode imaginar 1000, isso, e ainda tem uma para mostrar aqui. Isso. Você tem que ter sempre uma carta na manga, porque senão Scheherazade, por exemplo, ela morreria, né? Se ela não tivesse a história para contar. É isso mesmo, que bacana. Como tudo começou, já que nós estamos falando de origem, de onde vem a literatura infanto-juvenil? Olha, Ana Rosa, com a afeição que nós damos para ela hoje, ela é muito nova, ela vem do talvez do século XVIII, século XIX para cá. Mas desde que o homem está no mundo, desde que ele passou a verbalizar, ele conta histórias. Então, isso é da ontologia humana, isso é da essência humana. O homem, por si só, por ser um viandante, um transeunte nesse mundo, ele está sempre inventando, criando, reinventando, relendo histórias. Então, se nós pensarmos assim, as histórias são milenares. Se você pensar, por exemplo, lá na Grécia e na Roma antigas, por exemplo, para não voltar lá na Pérsia, lá onde é hoje o Irã, porque as 1001 noites vêm de lá, né, dos textos pérsicos. Mas, para a gente andar mais um pouquinho, quando nós chegamos ali na Idade Média, na Grécia e na Roma antigas, Sócrates, quando ele saía pelas ruas de Roma, passava pelas acrópolis, andando com seus alunos, ele contava as histórias daquelas acrópolis.
Quando nós chegamos na Idade Média, nós temos lá os aedos, os rapsodos, que eram aqueles artistas de teatros que andavam de lugarejo a lugarejo, contando histórias e encenando histórias. Na Idade Média, talvez seja até melhor nós falarmos de pessoas que cantavam as histórias, porque as histórias eram cantadas. Então, você tinha o segrel, o menestrel, você tinha instrumentos como a lira, como o alaúde, o óboé, que acompanhavam essas pessoas que cantavam e que levavam as histórias de lugar a lugar. E hoje nós continuamos tendo, né, com outra roupagem, com uma outra forma de contar e de cantar histórias. O que Saulo Laranjeiras faz, por exemplo? Maurício Tizumba, Olavo Romano. Estas pessoas são o quê? São a vestimenta nova lá daquelas pessoas que iam saindo cantando as histórias e encenando as histórias. O Arrumação, por exemplo, do Saulo Laranjeiras, você pode considerar uma reprodução do teatro medieval, né? Aqueles personagens dele caminham em vários cenários, como os aedos e os rapsodos faziam, né? Então, muito do que nós temos hoje, nós fazemos hoje reler, né, todos esses tempos, desde antigamente até os dias de hoje. Acho que você caiu aí, né? Estou aqui. Então, é isso. Agora, quando nós chegamos aqui, Ana Rosa, assim, no século XVIII, passagem do século XIX, aí nós vamos ter talvez uma leitura da criança diferentemente daquela que havia antes, porque até então não se tinha uma concepção de infância como passamos a ter do século XVIII, XIX para cá, fim do século XVIII, passagem do século XIX. A criança vivia misturada com os adultos, então não havia uma diferenciação, criança, jovem, adolescente, adulto, não havia isso. Essa primeira noção da infância, como esse momento especial na vida desses sujeitos pensantes, começa a existir aí. E aqui no Brasil, isso nasce no final do século XIX, na passagem para o século XX, muito ainda com uma produção literária adulta, embora esses autores adultos escrevessem sobre temas que se voltavam para a criança. Então, quando nós estamos no final do século XIX, na poesia nós estamos em pleno parnasianismo. E a poesia parnasiana, e o grande representante dessa poesia vai ser Olavo Bilac, ele vai escrever para crianças, mas o vocabulário que Olavo Bilac utilizava era um vocabulário adulto. Então, ele ainda não tinha a pretensão de atingir o imaginário infantil. Então, ele vai escrever, por exemplo, belos sonetos sobre a árvore, sobre os avós, sobre pais, sobre o comportamento da criança, sobre a relação da criança com os animais, mas ainda é uma poesia muito fechada, muito hermética, que não tinha a finalidade de atingir a criança. O grande diferencial aí vai ser na prosa com Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato, aí sim, ele vai escrever para a criança. E quando eu falo escrever para criança, eu não quero que as pessoas pensem que é diferente do ponto de vista estético, do ponto de vista de valorização da palavra arte, que seja diferente para o adulto. Não é nesse sentido que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que Monteiro Lobato, sendo adulto, ele assume uma voz de criança quando ele escreve, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando ele reescreve os personagens da mitologia greco-romana, por exemplo, quando ele cria personagens do nosso folclore.
Então, ele coloca na boca dos personagens uma visão de mundo que é muito característica da criança, qual seja, da imaginação fértil, né, da criação de mundos imaginários e fantasmagóricos, né, e do lúdico, né, da brincadeira com a palavra. E aí ele traz à tona, que é muito importante, uma criança inteligente, uma criança pensante, sabe? Uma criança que tem o que dizer, uma criança que produz sentidos, muito importante, que produz sentidos, né, para o que ela está lendo e vendo. E o que é muito importante também falar aqui, para eu resumir mais, Ana Rosa, é o seguinte, é que Monteiro Lobato ele inaugura a literatura infantil e juvenil no Brasil, mas passaram-se quase 60 anos, 70 anos, que não se fez nada diferente do que Monteiro Lobato fez, e muitos dos que continuaram a escrever, entre aspas, para crianças e jovens, continuaram a manter aquela literatura didática, com finalidade de ensinar, explicitamente de ensinar, né, de trazer boas maneiras, de ensinar a criança a ser obediente, ensinar a criança a relevar os velhos, a ter compromisso com os pais, enfim, é uma literatura que nós chamamos aqui, nas nossas nomenclaturas, de didatismo. E esta não é a finalidade da literatura. Então, isso é muito importante o que eu estou dizendo aqui, porque eu sei que há pedagogos aqui nos vendo, professores de língua portuguesa, futuros pedagogos, estudiosos da literatura, então é muito importante que se diga isso. A literatura, seja ela para criança, para jovem, para adulto, para velho, literatura não tem compromisso de ensinar nada, mas não quer dizer que não aprendamos com ela. Então, o texto literário não pode estar vinculado diretamente ao ensinamento. Então, é aí que reside um grande problema, inclusive para os pedagogos que estão começando a sala de aula com as crianças no processo de alfabetização. Então, naquela ânsia, né, de querer ensinar as crianças a ler, a passarem pelo letramento também, escolhem livros que, na ficha catalográfica, né, lá estão catalogados como literatura infantil juvenil e não são literatura infantil juvenil. São historinhas de ficção. E aí, Ana Rosa, é muito importante eu falar o seguinte, para todos que estão aqui, toda literatura, para qualquer idade que seja, e isso não deve nem existir, porque eu estou falando só para usar uma forma mais didática de conversar com o pessoal. Não existe isso de você separar para criança, jovem, adulto, velho. A boa literatura, a literatura de qualidade, ela agrada a todas as idades. É lógico que o nível de complexidade é que é diferente. Isso é ponto pacífico. Agora, voltando, toda literatura é uma obra de ficção. Entendendo aqui como obra de ficção, aquela que cria mundos, mesmo os mundos mais próximos da realidade, como você falou hoje aí na introdução, mesmo aqueles que mais se aproximam do mundo real, não são o real, são a ficção. Então, veja, toda literatura é uma obra de ficção, o mais próxima da realidade que aquelas narrativas estejam, mas nem toda ficção é literatura. Ótimo. Tá? Então, isso é preciso que os professores saibam, porque senão eles vão sempre levar para a sala de aula os tais livrinhos, e não a literatura de qualidade que nós queremos. Muito bom. Quando a gente escolheu o nome para esse encontro de hoje, eu não sei se você reconheceu, assim, o para gostar de ler, entre aspas. Claro. Solange, tem uma lembrança tão agradável dessa coleção para gostar. Maravilhosa, assim, acho que faz parte da minha formação de leitora, sabe? Formação de leitora que
define também as pessoas com as quais a gente tem contato e que vão ser influenciadas também pela nossa trajetória, né? Não somente como professora, mas na nossa vida em geral, nossa vida cotidiana. Essa série, Para Gostar de Ler, ela era, entre outras, né, tinha uma da inspetora, que eu sempre buscava esses livros lá eu estou falando livrinho porque ele era livro de bolso, tá? Lembra disso? A Ser a Inspetora? Sim, sim. Uma série de suspense, né? E um grupo de crianças que assumiam casos, assim, era algo muito interessante. E o Para Gostar de Ler, que eram crônicas e contos já de autores consagrados, né? E que também eram tão interessantes porque falavam do dia a dia da gente, né? E de uma maneira próxima, tão prazerosa, tão prazerosa. A gente não via tanto uma poesia, posso dizer assim, uma poesia no sentido de um esmero em relação à combinação das palavras, à sonoridade e tal. Mas e aí, Ana Rosa, olha, o que você está falando é muito importante, interessante para quem nos vê e nos ouve, porque aí está, na sua fala, uma das funções da literatura. Então, veja bem, para eu escolher um bom livro, eu preciso conhecer essas funções. Então, esta aí, quando você falou nas crônicas, né, nos pequenos contos lá da coleção, e dos autores, você tinha ali o Mário Quintana, um Carlos Drummond de Andrade, né, uma Cecília Meirelles, uma Henriqueta Lisboa, enfim, ali nós víamos uma das funções da literatura, que é a função estética. O que nos diz essa função estética? É aquele compromisso que aqueles adultos que estavam escrevendo para um determinado público, independentemente da idade, que tinham um compromisso com a palavra arte, a palavra artística, que não é a palavra comum, porque a palavra comum eu posso usá-la. Se eu não sou uma escritora, eu vou escrever uma história, um conto, eu posso fazer isso, mas eu não posso dizer que o que eu estou fazendo é literatura. A literatura é perpassada por inúmeras funções. Então, o professor, na hora que ele recebe o catálogo lá das editoras lá na escola, ele tem que conhecer essas funções, porque senão ele vai fazer uma péssima escolha para as prateleiras da biblioteca da escola. E aí eu vou retomar também algo que é muito importante, que são as bibliotecas. Olha, Ana Rosa, eu tenho conversado muito com os jovens que estão na escola, principalmente agora que nós estamos em tempo de pandemia, então eu tenho tido a oportunidade de fazer lives com jovens, com crianças, né, que são leitores. E boa parte desse universo de sujeitos pensantes, né, sujeitos aqui utilizados no sentido histórico, eles me dizem que a biblioteca nas escolas é muito pouco utilizada. Então, não há atividades de leitura na biblioteca, não há atividades relacionadas com a língua portuguesa, e com a bibliotecária, em comum acordo, num trabalho interligado com a professora de artes, por exemplo, a professora de história, de geografia, né? Porque você vai encontrar muitas obras literárias que dialogam com a história, dialogam com a literatura, com a geografia, com as ciências, depende muito do que é o objetivo do professor com aquelas leituras. E as bibliotecas hoje, infelizmente, eu estou falando de forma bem genérica, primeiro, elas não concentram lá no seu espaço um bibliotecário, que tem formação em biblioteconomia. Eles normalmente têm uma professora lá na sala da biblioteca em desvio de função, que não conhece a literatura e muito menos, né, os livros de modo geral, então ela nem culpa tem, mas ela não dá conta de auxiliar os alunos na pesquisa lá nas estantes, por exemplo.
E a biblioteca é um espaço mágico, mágico, porque ali estão as letras estão ali, né? E muitas vezes, como eu tenho falado, e você já sabe disso, palavras adormecidas dentro dos livros fechados, nas estantes da biblioteca. É. Palavras, formas de ver o mundo com um olhar bonito e um olhar inspirador. Isso. As palavras bonitas são importantíssimas na nossa vida. Sim. Quer dizer, então, já que eu estou falando, posso falar um pouquinho sobre essas funções da literatura? Por favor. Então, veja bem, lá. Bem rapidamente, tá? Eu sei que as pessoas têm um horário aqui, daqui a pouco, né, professores entram na sala de aula, mas a literatura também, Ana Rosa, e né, todos que estão aqui presentes, ela tem sido uma espécie de um lugar de evasão, né? Então, muitas vezes, eu saio desse meu mundo real e eu penetro nesse mundo imaginário que muitas vezes é o mundo ideal que eu desejo, que está lá, né, nas entrelinhas daquelas palavras. Né? Então, um mundo, né, que não é limitado como o mundo real. Então, a possibilidade de eu me evadir do mundo real, chegar nessas palavras da literatura e da ficção é uma outra função que a literatura também assume. A função catártica, por exemplo, a possibilidade que eu tenho de sublimar minhas paixões, de contemplar serenamente, né, as paixões representadas lá naquela obra, né, com distanciamento próprio, né, do mundo real, mas de eu estar ali, né, catarticamente passeando, né, por aquelas expressões artísticas, por aquelas palavras, por aquelas imagens, dependendo do texto que eu estou lendo. A literatura é uma forma de conhecimento, eu já falei isso hoje aqui. A obra literária, ela torna-se um instrumento de investigação, né, tanto do ponto de vista da compreensão das relações do homem com o mundo, como da minha própria relação com a palavra. A literatura é uma forma de participação, então, assim, ela torna-se instrumento para quem lê de mudança social, né? De contribuição para a evolução histórica. A literatura é jogo. Né? Quantas vezes a linguagem está ali subvertida, né? A palavra é um malabar dentro do texto. Você imagina aquele personagem lá no circo jogando os malabares, né, para cima e pegando aqueles malabares naquele contorcionismo que ele vai fazendo. A palavra é assim lá dentro. O escritor brinca com a língua, mas não é uma brincadeira à toa, né? É uma forma que ele tem de mostrar os jogos sonoros das palavras, os jogos rítmicos das palavras. Então, a literatura, nessa perspectiva, assume uma dimensão lúdica. E esse lúdico está muito associado ao faz de conta lá da infância. Né? É um jogo alegre, né, que revela e que esconde a vida, né, e que, ao mesmo tempo, vai anulando os limites entre o real e o imaginário. Ah, lindo isso, Solange. Anulando os limites entre o real e o imaginário. Afinal de contas, né, nós não precisamos viver também nesses limites, independente da idade, né? Sim. Por isso que a arte é tão transcendente e ela é tão importante na vida da gente. Isso, e muitas vezes, um livro de literatura infanto-juvenil, ele é tão bem feito, ele é tão comovente, ele é tão profundo, né? Que palavras simples, às vezes, a gente tem uma reflexão, uma questão existencial muito viva em todos nós. Sim. Né? E ler junto com a criança, compartilhar uma leitura com o adolescente, pode ser um momento interessantíssimo, importantíssimo na formação de ambos. Não só da sua formação em termos de ouvir outras vozes em relação ao mundo, né? Porque a gente está dando espaço para ouvir,
vozes diferentes das nossas, né? Ou da nossa mesma, ter a oportunidade de acolher no nosso íntimo esse silenciamento que permite a presença do outro, e é diferente de ouvir um livro, né? É diferente do audiolivro. A questão da leitura, ela vai ser um exercício, e que pode ser um exercício compartilhado, um exercício belíssimo, não de obrigação, mas de um compartilhamento, de uma celebração, de uma comunhão, por que não, né? Quando a gente lê junto. Sim, e é um momento prazeroso. Aí você vê que a Filmacoteca tem nos mostrado isso. Você tem muito... Essa semana mesmo, eu vi aqui, né, durante a semana de comemoração ao Dia da Criança, inúmeros filmes, por exemplo, que trataram da relação da criança com o livro. E todos eles estão sempre nos mostrando como que é prazeroso esse momento do adulto com a criança e essa inter-relação, essa conversação. E aí, Ana Rosa, é muito importante eu dizer também que eu conheço, e não tantos, mas que há muitas pesquisas já feitas e apresentadas e aceitas em formas de dissertação, em forma de tese, que nos dizem que, quando nós pensamos nessa formação do leitor proficiente, que é esse leitor que não só lê na superfície das palavras, mas é capaz de ler da forma mais abissal, mais profunda, o que está por trás das palavras, né? E quando nós pensamos na criança, principalmente na criança que está começando a ler agora, é fundamental a presença do livro na vida delas, porque a criança que não lê, quem está alfabetizando pode começar a prestar atenção nisso. A criança que lê pouco, né, ela fala pouco, ela desenha pouco ou quase não desenha. E ela não utiliza outro tipo de linguagem que não seja aquela do dia a dia dela. Né? Então, se você lê, né, você oferta para essa criança a possibilidade de conhecer novas palavras. E isso vai formando todo um repertório vocabular que é muito importante na formação do sujeito pensante. Né? Então, essa interação com as diversas linguagens, porque quando nós estamos falando da literatura, viu, Ana Rosa, é muito importante o pessoal que está aqui saber, a literatura dialoga com várias outras manifestações artísticas. Então, você vai ver o diálogo da literatura com o cinema, com as artes plásticas, enfim, né, com todas as formas, com o artesanato, com a história, teatro, com a geografia, com o teatro, com as artes cênicas, né? Enfim, com as histórias em quadrinhos, com os pixels, enfim, né? Onde há a palavra, e a palavra bem urdida, bem tecida, ali a presença, você pode saber que está presente a literatura. Então, é muito importante que nós, né, possamos entender, né, que na hora que nós pensamos na literatura para crianças e jovens, esse adjetivo infantil ou juvenil, ou melhor, né, eu gosto de dizer que assim, esse atributo que se coloca a palavra literatura sozinha, então parece que a palavra literatura sozinha, com maiúscula, por exemplo, ela é forte. Agora, quando você atribui, né, esse adjetivo infantil, parece que ela se torna menor. Né? Por quê? Porque vai escrever para criança. Então, há uma sobreposição desse atributo ao nome. Então, a importância parece que recai sobre o fato de ela destinar-se a criança e a jovem, deixando de segundo plano o fato dela ser literatura. Olha para você ver que absurdo. Né? Então, tende-se a minimizar o nível de exigência que a obra tem que ter, como se a obra pudesse, como se as palavras tivessem que ser
mínimas, simples, e muitas vezes até simplórias. Muitas Sim. vezes nem simplórias. Como se a criança fosse isso, sabe? Boba. Como se a criança fosse beócia, idiota. Né? Como se ela fosse frágil. Não, a criança tem muito a nos ensinar. A criança verbaliza coisas que muitas vezes nós adultos não somos capazes de falar, mas ela não faz isso instintivamente, não. Ela faz isso porque ao seu lado estão as leituras que ela realiza e com aquelas palavras ela aprende. Então, muitas vezes, eu leio um livro como adulta da minha forma, e a criança lê de outra maneira, e a leitura dela, muitas vezes, suplanta a minha de adulto. Então, nós não podemos subestimar a capacidade das crianças. E os autores estão sempre nos mostrando isso, essa criança inteligente, essa criança perspicaz, às vezes arrelienta, como a própria Emília, do Monteiro Lobato, como a Maia, por exemplo, pequenininha, da Mirna Pinsky, como as várias personagens infantis que nós temos aí nos diversos autores, os meninos lá da obra do Bartolomeu Campos Queiroz, aquele menino do livro Ciganos, por exemplo, é um menino especial, de Amar também, do Bartolomeu, a trilogia do Bartolomeu, e assim vem as crianças que aparecem lá, por exemplo, os classificados poéticos da Rosiane Murray. Aqui, essa criança aqui, por exemplo, de O Loma, O Loma, que é esse livro aqui, escrito por Suni. O autor chama-se Suni, é um autor africano. Os contos africanos, você vai ver aqui aquela narrativa ancestral, de valorização de uma identitária, ou ainda, olha aqui, O Lápis Encantado, não é? O senhor pediu para eu citar. O Lápis Encantado, Sim. Olha que maravilha! Esse livro do Léo Cunha, ele dialoga com a música, com o cinema, com os anúncios publicitários, sabe, com o folclore. É um livro especial, é o Lápis Encantado. As crianças pequenininhas, os poemas são bem pequenos, deixa eu ver se eu mostro aqui, se dá para ver o tamanho aqui. Olha, não sei se dá para vocês verem, são textos bem pequenininhos, bem pequenininhos, mas imaginem, o Lápis Encantado. O lápis, Ana Rosa, é um instrumento mágico. Você falou da sua infância, eu me lembro da minha. Eu pedi uma vez Papai Noel, presente de Papai Noel, aquela caixa de lápis de cor de 100 cores. Gente, conheço essa história, Solange. No dia que Papai Noel me trouxe essa caixa de lápis de cor, eu comecei a escrever as histórias e a ilustrar as histórias, porque eu tinha lápis de todas as cores para ilustrar. Você está falando de ilustrar, né? O pessoal está me pedindo para mostrar. Olha isso aqui, deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, quer ver? Olha, isso aqui, o que você pode fazer com a literatura na sala de aula? Você vê aqui, olha, se você olha assim, esse livro chama-se As Chagas do Rei. Esse livro aqui, Ana Rosa, ele foi produzido por alunos meus aqui do UniBH, do último período de literatura infantil e juvenil do semestre passado. Então, os meus alunos escreveram as histórias, mas olha o que tem aqui dentro. Olha, você está vendo isso aqui? Sim. Isso aqui foi ilustrado que eles fizeram. por crianças. Então, eu fiz uma parceria com uma escola pública. Nessa escola, eu tenho uma professora que foi minha aluna no Uni, minha aluna de literatura infantil e juvenil, e ela levou para a escola dela a ideia. Então, a parceria foi assim, eu ensinei os meus alunos a produzir o texto literário, porque os textos que estão aqui são literários, dentro de tudo um pouco que eu já falei hoje aqui, e os alunos dela ilustraram. Eles
Então, você veja, quando você olha aqui, ó, eu falei que as chagas do rei, aqui são os reinos dessa história. Quando você vê aqui, olha bem como que são 3 reinos, ó, são 3 reinos nessa história. Olha lá os 3 castelos. E olha como foi desenhado o castelo. Tá vendo? Aqui, Ana Sim. Rosa, você tem o ilustrador, que é uma criança de 6, 7, 8 anos, né, interpretando as palavras e criando a imagem. Né? É, Essa é uma essa, Essa é uma atividade que o professor pode desenvolver na sala dele, sim, numa roda de conversa, por exemplo. muito interessante. Essa ideia do diálogo entre as artes, né, que a literatura É, promove, seja na música, seja nas artes de uma maneira geral, não somente as artes plásticas, né, dos desenhos, é, é, ilustrações, mas de uma maneira geral, ela é tão possível, né, e mesmo uma declamação, né, por que não? sim, Quando a gente sim, sabe uma poesia preferida de cor, não é? Não é, não deveria ser obrigatório todo mundo saber um trecho pois é. que gosta Então, muito de cor, pois né? é. Para isso acompanhar a Ana, gente pela ah, vida claro, isso nos acompanha, isso é para o resto da nos vida, é para o permite, resto da vida. isso nos permite também nos definirmos pela arte, né? É. Não se E, define e, só e, e pelo é, nome que a é, gente tem, né? A gente se define também pela, por aquilo que a gente traz. E interessante aqui, eu gostaria de chamar a atenção para uma observação que a gente tem no chat, hum, do Paulo Rogério. Ele diz o seguinte: se as pessoas lessem mais, com certeza o mundo não seria da forma como vemos hoje. E aí eu fiquei pensando, sabe, enquanto você estava dizendo, Solange, sobre essas funções da literatura, a partir dessa ideia que o Paulo traz, e fiquei pensando que tem uhum, coisas muito que me chamam muita atenção em relação à contribuição da literatura como uma arte no mundo. E duas, uhum, além de tudo isso que a gente já falou, né? Mas duas me chamaram bastante atenção para o mundo atual que a gente tem vivido na nossa atualidade, que seria a diversidade e a escuta. A gente tem uhum, a possibilidade da literatura abrir, né, o coração, abrir a nossa alma mesmo, né, chega a ser, porque são os 5 sentidos que a gente tem, né, que a gente vai usar para essa arte, mas há também algo para além disso, né, que é a sensibilidade, que é a percepção, e esse gosto, né, de ouvir o outro, ele pode ser aprendido. E para ler, sim, precisa de um silenciamento interno para sim, a palavra sim. do outro. E quando a gente recebe a palavra do outro, a gente recebe a diferença. Porque o outro não é a gente. Só o fato de ser o outro não é a gente, já é o outro. E o outro, Uhum, por sim. definição, é gente. E no momento que ele vem dizer do que ele acredita, da forma como ele vê o mundo, a gente está permitindo um diálogo com o diferente. Outra ideia também que me ocorre é essa questão da escuta. Eu insisto nisso porque quando o Paulo fala sobre um mundo melhor, eu acho que tem duas questões que são muito veementes mesmo. A questão da diversidade do outro e a questão da escuta, que é se permitir ser permeado pelo outro. Talvez eu vejo isso sim e dou razão a ele quando ele coloca essa Uhum. observação. O Pois momento que a é. gente permite a diversidade e a escuta, a gente permite sem uma convivência mais pacífica, você não acha? Acho. Então você entende, Ana Rosa, por que, por exemplo, não é mais possível nós, como professores, pensarmos na leitura da literatura com uma prova, por exemplo, com uma resposta fechada, né, para aquilo que as crianças estão lendo, os jovens estão lendo. Nesse processo de escuta, quando eu oportunizo aos meus alunos, aos meus filhos,
lerem determinado livro, eu estou nessas duas situações nesse processo de escuta. Se eu me assento aqui na sala com os meus filhos, meus netos, e já dei a eles a oportunidade de ler aquele livro, e que depois eu vou me assentar ali para conversar sobre esse livro, não pode ser só a minha fala. É aí que entra também o processo da escuta. É o que não é mais qual é a mensagem que o livro traz, é o que você ótimo. tem a dizer sobre o que você leu. Excelente. Entendeu? Nesse processo Sim. de escuta. Não, o livro não traz mensagem, quem traz mensagem é carteiro. Né? Eu gosto de falar assim, sabe? Não, é o que você tem a dizer sobre o que você leu. E aí são várias escutas, porque são várias verbalizações, então não há uma resposta pronta, né, para aquela leitura. Sim, com a criança, então o professor, olha para você ver, gente, o trabalho maravilhoso que os pedagogos fazem com a leitura, e é isso também que às vezes me dá uma certa... eu fico arrelienta igual a Emília, porque nos anos iniciais, o livro é um objeto frequente na sala de aula, e ele é um objeto mágico, porque quando a professora que está alfabetizando e letrando, ela lê para os seus alunos que ainda não estão lendo, ela tem ela se dedica àquela leitura é muito esmerado o trabalho que ela faz, sabe, Ana Rosa? Você vê, ela abre o livro, eu me lembro disso na minha infância, eu vejo as pedagogas fazendo isso hoje. Ela abre o livro por inteiro, então ela mostra o livro, ela analisa a capa, ela abre a primeira página, ela mostra as ilustrações, ela corre os dedos sobre as linhas do livro. Então, ali, o menino já aprende, por exemplo, que a leitura é da esquerda para a direita, é de cima para baixo, e ali ela vai traduzindo aquelas palavras para aquelas crianças, e de repente uma lá levanta o dedinho e fala, ela expressa alguma coisa que ela entendeu. Puxa vida, se eu levo para a sala de aula esse livro de qualidade, você imagina que adolescente, que adulto que essa criança vai ser. Não é? Então, esse trabalho de escuta, você tem toda a razão. O professor tem que escutar o que o aluno tem a dizer sobre o que ele está lendo. É fundamental isso. E os pais também. Porque aí, a oportunidade, às vezes, de compartilhar essa leitura é um momento disso, né? Aliás, é o nome também do nosso encontro, né, Solange? Da escuta ao sofá, né? É essa literatura que tem que circular, sabe, Ana Rosa? É uma literatura múltipla, enriquecedora, geradora de sentidos, capaz de encantar qualquer idade que seja, capaz de despertar curiosidade nesse leitor, seja ele adulto, jovem ou criança, que permita uma produção de novos sentidos a cada leitura. E como eu gosto sempre de dizer, que ela seja referência de prazer e alegria para o resto da vida dessas pessoas. Então, é essa literatura de qualidade que precisa chegar ali. Né? E não uma literatura que ela não pode mais ser entendida como livrinhos. Outra, que bonitinho esse livrinho. Não existe isso na literatura. A literatura não é bonitinha. A literatura não são os livrinhos. Nossa, que livro legal. Não é isso. A literatura é a arte, como tal, ela precisa ser tratada, desde a mais tenra infância. Isso, desde a mais tenra idade. Ser apreciada, né, Solange? Ela tem que ser apreciada. Tem que ser. Olha só, Sim. Nós temos aqui, vou te interromper para um elogio, nós temos aqui o Guimarães que diz, prazer enorme ouvir a professora Solange, muita sabedoria e literatura. Obrigado, professora, por compartilhar conosco um pouco de sua vasta experiência. E a Graciele, que ressalta a importância de desenvolver o hábito da leitura infantil, mesmo em época digital, porque depois de adulto se torna mais difícil desenvolver essa habilidade. Mas é isso que eu costumo dizer, Ana Rosa, é o seguinte, nós temos que ter um momento para tudo, nós temos que ter um momento para o jogo, um momento para o lazer, um momento para assistir aos filmes que desejamos, do mesmo jeito nós temos que ter um momento para ler
a Sim, boa literatura. importantíssimo isso. Então, isso é constituição do sujeito. Porque nós temos que aprender, nós professores e pais, a transformar a literatura num instrumento de conscientização da criança, porque ali está tudo isso. Né? Assim, esse leitor, ele tem que reconhecer o que existe ao seu redor e compreender o seu papel, inclusive, de cidadão. Isso a literatura nos fornece. Né? E o professor tem que fazer essa literatura, realizar, os professores e pais têm que fazer essa literatura realizar a sua função transformadora. Não é? Então, ler a boa literatura tem a ver com a aquisição de saberes, né? E, ao mesmo tempo, que isso seja prazeroso, não nada imposto, que seja prazeroso. Isso aí é fundamental, tanto da parte dos pais quanto da parte dos professores, né, da escola em si. Eu fico pensando como que a gente tem tanta responsabilidade nesse cultivo, né? Eu vejo como um cultivo. Muito. Porque quando a gente ouve a voz do outro, né, e começa a aprender a ouvir a voz do outro, e aí, como você vou usar a palavra, o termo que você usou, na mais tenra infância, né, infância mais... Sim. Nas primeiras infâncias, né? Quando a gente aprende a ouvir a voz do outro, a gente se sente pertencente e capaz de dizer também pela nossa própria voz. Então, quando você diz, as pessoas a criança ela vai desenvolvendo a capacidade de dizer, ela vai tendo vocabulário, mas não é só a instrumentalização, né, Solange? Não é só o instrumento, palavra, mas é a autoria de usar aquela palavra e de se sentir capaz disso, de ser ouvido, né? Olha aqui, Ana Rosa, esse livro aqui é um livro que todo professor precisa ter na sua biblioteca. É do Manuel de Barros, Exercícios de Ser Criança. Exercícios de Ser Criança. O primeiro, vou ler aqui para você, ele é pequenininho para o pessoal que está aqui, em homenagem a todos os que estão nos vendo, para vocês verem como que o sujeito lírico desse texto sabe quem é a criança da qual nós estamos falando. Olha aqui, olha para você ver. No aeroporto, o menino perguntou: e se avião tropicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: e se o avião tropicar num passarinho triste? Olha, ele já acrescentou uma palavra. Era passarinho, agora é passarinho triste. A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu: com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E assim ficou sendo. Genial, adoro isso. Ah lá. É dessa criança que nós estamos falando, é dessa criança que nós estamos falando. É isso mesmo. Olha só, Edilene aqui no chat está falando, ressaltando a importância dos diferentes gêneros textuais, né? Sim, a gente está falando de literatura, a gente está falando de poesia, de conto, de crônica, a gente está falando de uma fábula, fábula, apólogo, mito, os contos jocosos, contos de encantamentos, contos maravilhosos, e por aí vai. Isso, e a importância disso. O Paulo está retomando aqui, dizendo que ele começou a ler livros e está se reinventando como leitor, como nunca nessa quarentena. E a Gilmar dando as boas-vindas ao mundo da leitura ao Paulo. A Conceição Passos, dizendo: Solange, querida, muito obrigada pelas suas explicações. Fiquei abraço. Por ter a oportunidade de assistir a live hoje. E Gilmar, leitura é um exercício de empatia, viver outras experiências e crescer como ser humano. Empatia, é interessante essa palavra. O João Nicolas Guimarães está aqui dizendo para nós que o psiquiatra e esquizoanalista argentino Gregório Barenblit
diz que a arte, a poesia, a leitura nos permitem transformar a lágrima, a dor e a angústia em canto e palavras. Uhum. E essa É. transformação é encantadora na criança, pois, como Manuel de Barros fala, a criança, em sua peraltagem, tem a capacidade de mudar a função do verbo. Os psiquiatras hoje já falam em biblioterapia. Olha, biblioterapia, é uma terapia por meio da palavra, né? E é dessa palavra artística, essa palavra arte, matéria-prima da literatura. É essa palavra aí. E muitos, assim, muitos casos dessas situações de leitura, nós estamos vendo aí, pessoas, às vezes, com doenças crônicas, a leitura chega e faz, e traz um bem-estar, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão com ânsias, enfim, com patologias, eu estou falando muito nesse aspecto da psiquiatria. A Sim. leitura tem sido muito eficaz, né, nesse processo de reconstrução desse sujeito, né, e de melhoria mesmo da sua situação de doença. A literatura é pródiga para tudo, sabe? E, veja, eu não estou querendo aqui que as pessoas pensem, né, ou associem a ideia de que tem que ler para melhorar a saúde, tem que ler para ser uma boa pessoa. Não é. E aí reside uma grande diferença, Ana Rosa, entre literatura e textos de autoajuda. Né? Textos de autoajuda não são textos literários. É muito não bom são. que se diga isso. O Muito próprio bom. nome já está dizendo, eles têm outra finalidade. Então, veja, né, para a gente deixar bem clara essa fala, depende muito de qual é o objetivo que nós temos com a leitura. Se o meu objetivo é que a criança seja educada, eu posso escolher uma história que conte, né, que mostre que o personagem daquela história é educado. Aquilo não é literatura. Se eu quero que a pessoa se sinta confortável dentro da relação familiar, é outro objetivo que eu tenho. Então, eu vou escolher histórias que não são literatura. Se o meu objetivo é uma aula de literatura, eu tenho que levar para a sala de aula textos literários. Então, nenhuma leitura é descartada e nem descartável. Nenhuma. Você tem que ler o Super, por exemplo, para você ver os problemas de linguagem que há lá naquele jornal. Você tem que saber. Ali você vai encontrar sérios problemas com a língua padrão, né, que ferem a norma culta da linguagem, mas você precisa ler o Super para ver o que você não vai escrever, não vai colocar num texto que você vai produzir. Então, nenhuma leitura se joga fora. Então, o que é preciso é que nós saibamos definir qual é o objetivo que nós temos. E, gente, o objetivo com a literatura é sagrado, é a literatura que tem que ir para a sala de aula, não outro tipo de leitura. Isso é muito sério, bem. Muito sério. É sim. Olha só, Solange, nosso tempo já findou, mas eu tenho uma última observação aqui, um último comentário que eu vou compartilhar. Adolescente que está ali com a Daisy. Daisy é mãe de uma adolescente leitora. Confirma que se transporta com a leitura. Se você fosse dar um presente, um livro de presente a uma adolescente, qual seria, Solange? Olha, eu daria para ele, hoje, Coração Não Toma Sol, do Bartolomeu Campos Queiroz. Porque esse livro é um livro que nos ensina a enxergar o outro de forma diferente. Nós estamos, nesse momento de pandemia, discutindo tanto essa questão da alteridade. Quem é esse outro que me escuta, de quem eu preciso escutar também algo, que as pessoas não têm posse sobre as outras, não são donos desse outro, as relações são partilhadas, são bem vividas,
na medida do possível. Não é fácil a convivência, né, diária, mas o coração não toma sol, e o título já é bem sugestivo, mas por que ele não toma sol? Então, se alguém for ler esse livro, vai descobrir lá, coração não toma sol, é verdade, mas o que o coração toma? Né? O que coração toma? Então, é ler o livro, é comprar o livro para ler. Eu diria que, em função do tempo e do momento que nós estamos vivendo, esse é um livro pequeno, não é um livro grosso, mas é um livro que tem como personagens um castelo medieval e um coração. Então, aí, olha, já tem pano para manga. É isso mesmo. E eu sugiro que os pais comprem esse livro, e eles vão me dar razão. Muito bom. Muito obrigada, Solange. É com muita alegria, muita satisfação que nós te recebemos aqui. Seja bem-vinda várias vezes. Obrigada a todos vocês que acompanharam esse bate-papo, esse incrível bate-papo no mês de outubro, da criança, do professor e de todos nós, por que não? Muito obrigada mais pela sua participação conosco. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Até o nosso próxima conversa paralela comigo, conosco, com todos nós. Até. Muito obrigada, Ana Rosa, pela oportunidade. Eu vou deixar aqui uns versos do Mário Quintana, que é um poeta de quem eu gosto muito, para todos que estão aqui. Mário Quintana dizia assim, a criança que brinca e o poeta que faz poemas estão na mesma idade mágica. Muito obrigada, um abraço para todos. Até mais, obrigada.